Vida Longa CBN. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Agora sim, deixa eu dar meu bom dia novamente. Professor, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigada, viu, pela sua gentileza de estar conosco ao vivo aqui neste sábado. Vamos falar um pouquinho sobre audição. A gente tem uma pesquisa aqui como referência, né, de que o uso do fone pode impactar, trazer prejuízo. Mas vamos falar da audição ao longo de toda essa nossa vida, doutor? Vamos lá. Fernanda, a audição é uma coisa extremamente importante para o ser humano, para socializar, para a vida moderna, para o lazer, para o trabalho. Essa pesquisa vem chamar a atenção para o hábito do uso do fone, né? Principalmente em 2020, quando as pessoas se isolaram em suas casas por causa da pandemia, aumentou muito a utilização do fone, seja pelos computadores na rede mundial, seja todo mundo dentro de casa no mesmo ambiente, cada um no seu telefone, no seu tablet, assistindo vídeo, jogando joguinho, ou até fazendo reuniões de trabalho que aumentaram muito realmente do evento da pandemia para cá, e hoje faz parte do nosso dia a dia. Muitas pessoas trabalham de maneira online, remota, fazendo reuniões durante o dia no computador, e para isso utilizam o fone, estando dessa maneira expostos ao ruído de maneira um pouco mais intensa do que era o habitual antes disso. Isso. Agora, o fone por si só é um vilão, professor? Ou é como a gente usa? De forma alguma, não é um vilão. O problema é a maneira como a gente utiliza o fone, né, Fernanda? O fone, a gente tem vários tipos de fone. A gente tem aquele fone de inserção que a gente coloca dentro do ouvido, que é esse fone mais comum, que costuma vir junto com os celulares que as pessoas utilizam na rua, no ônibus, na praia. E a gente tem aquele fone um pouco maior, que abraça o pavilhão auricular, a orelha por fora. O fone que a gente coloca dentro do canal do ouvido é um fone que concentra mais o som no ouvido, na membrana timpânica. Aquele fone maior por fora, ele concentra um pouco menos. Existem também tecnologias diferentes de fones. Existem fones que cancelam o ruído ambiental de maneira ativa para a gente ter com mais precisão, com mais clareza o som que está saindo ali no fone. E tem fones que não. Esses fones que não cancelam, quando a gente está num ambiente barulhento, a gente tende a aumentar mais a intensidade do som que a gente quer escutar. E isso pode ser prejudicial. Então, o problema não é o fone, o problema é como a gente utiliza o fone. Devemos utilizar o fone com parcimônia, numa intensidade confortável para a gente escutar o que a gente está querendo, mas sem uma intensidade alta, e também é importante fazer alguns repousos auditivos durante o dia. Tirar o fone por um momento, para ficar ali sem aquele som estimulando o nosso ouvido, para dar um certo repouso para o nosso ouvido. E quando a gente fala de ouvir com parcimônia, né, qual é o segredo? Qual é o meu limite? O meu limite é o mesmo que o seu? Talvez não, né? O meu ambiente de trabalho é mais silencioso que o seu? Também talvez não. Então, qual é o limite, professor? Então, de maneira objetiva, Fernanda, a gente tem como estabelecido um limite em cerca de 80 decibéis de intensidade. Dessa maneira, fazendo repousos auditivos a cada hora, 10 a 15 minutos a cada hora, isso é o que a gente tem estabelecido de maneira objetiva. Vamos dizer que é a regra geral. Mas claro que os limites são diferentes, então a gente orienta a pessoa a utilizar a menor intensidade possível para aquilo que ela está precisando fazer. O grande problema, na verdade, é aquela pessoa que está sentada do lado da gente no ônibus e que a gente escuta a música que está tocando lá no fone dela. Ou a gente passa pela pessoa caminhando no calçadão e a gente escuta a música que está tocando no fone dela. Isso é uma intensidade muito alta que certamente está agredindo o ouvido. Um outro fator que a gente precisa levar em conta é que os organismos não reagem da mesma maneira. Então, existe um fator intrínseco de cada organismo que vai reagir de uma maneira à exposição do som. Uma pessoa pode se expor de maneira inadequada e não ter nenhum prejuízo, e uma outra pode se expor a um som que não é tão intenso, mas com muita frequência ter algum prejuízo. Depende de um fator intrínseco do organismo para realmente desenvolver a perda auditiva, que a gente classifica como perda auditiva induzida pela exposição ao ruído.
Aham. E tem algumas condições também, professor, que nos deixam um pouco mais sensíveis, né? Por exemplo, as pessoas que estão dentro do espectro, né, do autismo, elas têm uma sensibilidade elevada para audição. Sim, os problemas auditivos, eles têm uma interface diagnóstica muito próxima com as alterações comportamentais. Então, todas essas alterações comportamentais, uma delas é o TEA, ele vai ter algum tipo de exacerbação dessa sensibilidade. Muitas vezes sons pequenos, que a gente não se incomoda, para essas pessoas incomoda muito. Existe até uma entidade patológica classificada chamada misofonia, que é o incômodo com sons que normalmente não seriam tão incomodativos e que a pessoa se incomoda com ela. Mas as alterações comportamentais potencializam essa situação. Agora, dessa fase, né, da infância, juventude, o fone de ouvido, a gente entra no mercado de trabalho. Lugares muito barulhentos, professor. Qual é a necessidade, cada vez mais, né, do uso correto das EPIs? Então, Fernanda, ali há uns 20, 30 anos atrás, a comunidade científica começou a perceber que os trabalhadores expostos a ruídos, que trabalhavam em ambientes ruidosos, estavam adoecendo, estavam desenvolvendo perdas auditivas. Algum deles, porque depende desse fator intrínseco. Aí se desenvolveu a necessidade do uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual. Aí o EPI tem vários tipos, falando em perda auditiva, a gente tem mais comum aquele plug, que é aquela espuminha que a gente coloca dentro do ouvido, e também aqueles abafadores tipo concha, podendo usar um ou outro, até os dois associados, dependendo do nível de ruído no trabalho. Muito importante hoje é a gente conscientizar, principalmente os trabalhadores mais jovens, da necessidade do uso. As empresas normalmente fornecem, isso é extremamente fiscalizado, mas o mais difícil de controlar é se lá na hora do trabalho o trabalhador está realmente utilizando. Porque muitas vezes ele fala, isso me atrapalha, eu suo demais, eu tenho que usar um capacete, eu não vou botar isso não. E ele está se expondo ao ruído, mas a conta vai chegar lá na frente. A perda auditiva, o prejuízo funcional para o ouvido dele vai chegar daqui 15, 20 anos. E aí ele não tem como voltar atrás e não cometer esse erro que ele está cometendo hoje. Então o grande desafio é conscientizar o trabalhador da necessidade do uso do EPI e conscientizar o jovem que está hoje curtindo a festa, indo no show, na balada, ou toca numa banda, de proteger, de não se expor a ruído, ou o jovem que está na internet jogando game, fazendo reuniões, etc., não se expor a ruído de intensidade elevada, porque isso pode levar à perda auditiva daqui vários anos. E a perda auditiva é uma condição do ser humano, assim, com mais idade a gente vai ter prejuízo? É uma tendência natural do envelhecimento do organismo surgir uma disfunção auditiva também, que a gente classifica como presbiacusia, é a surdez do idoso. Então é um processo natural de envelhecimento do ouvido que vai diminuindo a sua função. Essa é uma situação também que a comunidade científica está muito atenta, porque recentemente, de maneira bastante recente, começou a se descrever a relação dessa perda auditiva do idoso com o desenvolvimento de demência senil, alterações de cognitivo, diminuição da atividade cerebral, da capacidade de raciocínio. Então, hoje a gente está muito atento à necessidade de reabilitar as perdas auditivas à medida que elas aparecem, para evitar o desenvolvimento da demência senil. O ser humano está vivendo cada vez mais, a gente está ganhando anos de expectativa de vida. Então é muito importante que a gente tenha qualidade de vida no final da vida, nesses anos a mais que nós estamos ganhando. Então, reabilitando a audição, a gente vai manter o cérebro em atividade lá no final da vida para ter capacidade de raciocínio, ter independência para fazer as nossas atividades. Entendido. Gente, eu estou conversando ao vivo com o professor da UFES, doutor em otorrinolaringologia, Juliano Luque. A gente fala sobre audição. Professor, eu vou só para o repórter CBN e volto para a gente detalhar um pouco mais essa última fase aqui da nossa vida e essas novas pesquisas aí que apontam para esse comprometimento senil aí da demência, tá bom? Voltamos já, hein? Perfeito, Fernanda.
10h33, sábado é dia de Vida Longa CBN e o meu convidado de hoje é o professor Juliano Luque. Ele é doutor em otorrinolaringologia, professor da UFES e a gente está começamos essa conversa sobre o uso de fones, como isso pode comprometer a audição. É um estudo divulgado recentemente pela Universidade Federal de São Paulo e a gente veio falando, do comprometimento da audição ao longo de todos os anos da nossa vida, porque a gente está aqui defendendo uma vida longa, viu, professor? Isso aí. E aí o senhor nos trouxe um dado novo de que a audição, na melhor idade, quando a gente já começa a enfrentar os desafios, de uma vida longa, ela não só é um fator que compromete a capacidade de relacionamento, do idoso com as pessoas que estão à sua volta, mas tem uma relação com a demência, então. Exato, Fernanda. Veja bem, há cerca de 4 anos atrás, ali por volta de 2020, a comunidade científica, estudando as pessoas com Alzheimer e Parkinson, que são doenças que têm aumentado muito a prevalência, começaram a perceber os fatores de melhor prognóstico. E o principal fator de melhor prognóstico nessas duas doenças eram as pessoas que já tinham essa doença, mas que tinham tratado as alterações auditivas ali no meio da vida. Eles tinham um prognóstico melhor. E aí começou a se observar essa relação da audição, da boa audição, com a demência senil, que é uma situação normal de acontecer à medida que a gente vai ganhando idade. A degeneração do cognitivo, do sistema nervoso, capacidade de raciocínio, de fazer as atividades de maneira independente. E hoje é muito bem estabelecido que a audição é o principal fator modificável, aquele que a gente pode tratar para prevenir o desenvolvimento da demência senil no final da vida. Então, se a gente quer ganhar esses anos a mais de expectativa de vida, se a gente quer longevidade, vida longa, como fala a nossa discussão, e a gente quer qualidade de vida, a gente precisa escutar bem. E muitas vezes essa alteração começa ainda ali na juventude, na meia-idade, entre 40 e 50 anos. Hoje a comunidade científica orienta a estar atento a essas primeiras alterações auditivas, com a pessoa ainda jovem, tratar, reabilitar a audição para que ela tenha qualidade de vida de maneira cognitiva boa lá no final da vida. Tratar a audição na meia-idade é um fator que vai garantir qualidade de cognitivo no final da vida. Então a gente tem que estar atento a isso. É uma informação extremamente recente na comunidade científica mundial, as pessoas ainda estão entendendo isso, mas está muito bem estabelecido nas pesquisas e a orientação formal hoje é estar atento às alterações e tratá-las. Perguntinhas para a gente finalizar. Fone de ouvido, que foi o nosso objeto inicial aqui, A gente compartilha isso, professor? Fernando, o ideal é não compartilhar. A gente tem toda uma flora bacteriana na pele do conduto auditivo e pode haver algum desequilíbrio se houver compartilhamento do fone. O ideal é fazer a higiene, se for compartilhar, e até o nosso fone que a gente usa no dia a dia, também fazer a higiene dele periódica. Tem uma outra coisa assim que eu acho que pode, agora pode parecer boba a pergunta, mas é muito mito e verdade. A gente limpa o ouvido? A gente usa cotonete para limpar o ouvido? Não, Fernanda, a gente não deve fazer limpeza do ouvido com nenhum objeto. A limpeza correta do ouvido é no momento do banho com um dedo, onde o dedo alcança no conduto. O ouvido tem toda uma fisiologia de produção do cerume e de eliminação do cerume. Quando a gente coloca qualquer objeto para tentar limpar, a gente vai desequilibrar essa fisiologia de eliminação e vai até favorecer o acúmulo do cerume, que pode não ser adequado no conduto. Ok. Última pergunta. Quando é que a gente percebe que a gente já está com a audição comprometida? É quando a gente começa a aumentar muito o volume da televisão, doutor? Ótima pergunta, Fernanda. Normalmente os primeiros sinais de que a audição não está bem é um barulhinho, um ruído, um zumbido. À noite, quando vai deitar, a gente começa a perceber isso. Às vezes aumentar um pouquinho a televisão, ter uma certa dificuldade no telefone, ou compreender as palavras em ambientes muito barulhentos. A gente está no meio de uma festa, a gente está escutando o que aquela pessoa está falando, mas está difícil de entender, as palavras ficam um pouco emboladas. Nesse momento, a gente deve buscar a ajuda de um médico otorrinolaringologista acostumado a tratar saúde auditiva, para ver se é o momento de fazer alguma intervenção, alguma orientação, ou algum tratamento
para garantir uma boa saúde auditiva. Um comentário que eu queria fazer: o latino-americano, o pessoal aqui da América Latina tem muita resistência a usar aparelho auditivo. E no resto do mundo não é assim. A gente precisa olhar para o aparelho auditivo como a gente olha para o óculos. A gente coloca o óculos para enxergar bem e a gente coloca o aparelho auditivo para ouvir bem e garantir o nosso cognitivo, nossa socialização e as atividades do dia a dia com boa audição. A gente precisa quebrar um pouco essa ideia de que aparelho auditivo é coisa de idoso, é coisa de pessoa que já está velha, porque não é. Aparelho auditivo é igual óculos. Doutor Juliano, adorei nossa conversa, viu? Muito obrigada pela sua gentileza e a participação conosco aqui no Vida Longa. Obrigado você, Fernanda, pela oportunidade da gente estar orientando os ouvintes aí da CBN. Sempre um prazer conversar com você. Eu estou sempre à disposição de vocês aqui. Um abraço para vocês e um bom fim de semana.